Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto as quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas em matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se e clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar na divulgação desse projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 125 do nosso curso de Matemática Básica. E hoje nós vamos continuar trabalhando aí com a função do segundo grau, né, ou chamada função quadrática. E hoje nós vamos estudar o sinal da função quadrática, né, como é que nós fazemos o estudo do sinal. Bom, a nossa aula 116 do curso, algumas aulas atrás, nós estudamos o sinal da função do primeiro grau. E nós comentamos naquela aula mesmo, né, que o estudo do sinal é exatamente nós informarmos aí, né, os intervalos da reta, né, do domínio, do nosso domínio, da nossa função, tais que a função assume o valor nulo, negativo ou positivo. Isso que significa estudar o sinal. Ou seja, analisar quando a função é positiva, quando é negativa e quando é nula. Ok? Bom, no caso da função do segundo grau, nós vimos que o gráfico é uma parábola. Bom, imaginando aqui uma função com domínio e contradomínio reais, dada pela expressão f de x igual a ax quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, nós temos meia dúzia de situações aí. O nosso a, que é o coeficiente do termo quadrático, ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, nós temos três situações. Todos eles a concavidade é para cima, mas ou a parábola não chega a tocar o eixo das abscissas, ou ele apenas toca, ou ele toca em dois pontos. Este caso aqui nós temos o nosso delta é negativo, né? Discriminante. Neste caso o delta é igual a zero, e neste caso o delta é positivo, que existem duas raízes, né, reais distintas. E no caso da concavidade para baixo, né, que o nosso a é negativo, então nós temos também essa situação, que o delta é negativo, essa outra situação que o delta é nulo, e esta terceira situação em que o delta é positivo, ok? Então isso nós vimos estudando aí nas aulas anteriores. Bom, como é que nós podemos enxergar aí o estudo do sinal nessas situações aqui? Bom, o estudo do sinal, importante nós ressaltarmos, né, coisa que nós falamos também no estudo do sinal da função do primeiro grau, que eles têm a ver aí, na verdade, com o sinal da imagem, né? Para o estudo do sinal, né, revisando aí, né, não tem importância a posição do nosso eixo y, né, o nosso eixo das ordenadas não tem importância, a posição exata dele, apenas que ele está na vertical. Então, quando nós tomamos o x, vamos até o gráfico e calculamos a imagem respectiva, que pode estar para cá ou para lá, né, dependendo da posição do nosso eixo y, né, ele vai dar uma imagem positiva. Então, todos os valores de y, neste caso, as imagens são positivas, né? Então, eu vou utilizar aqui o sinal de mais aqui para indicar que nós temos valores positivos aqui para a imagem, né? Nessa situação aqui, nós temos na raiz o valor é zero, tá? Então esse zero aqui não significa que esse ponto é o zero, tá? Essa imagem é nula, tá ok? O f de x é zero nesse ponto. E nos demais aqui nós também temos imagens positivas, né? Quando nós calculamos através deste x aqui, o f de x respectivo vai dar positivo que está para cima do eixo. E nessa situação aqui nós temos imagens positivas nesta região e nesta, né? Então nesses pontos, quando nós tomamos um x, calculamos o f de x, nós vamos ter um ponto do gráfico que está para cima do eixo x, portanto nós vamos ter uma imagem positiva. E nesta região aqui nós temos uma imagem negativa. Quando nós calculamos o f de x correspondente a esses pontos, vai dar aí uma imagem negativa, né? Ok? Então positivo, negativo, positivo. A raiz, né, como eu já comentei com vocês, ela tem justamente esta característica. Ele é o cruzamento, né? Ele é o cruzamento com o eixo, então ele muda o sinal da função, né? Então de positivo vira negativo ou de negativo vira positivo. Quando apenas toca, ela nem chega a virar negativa, né? Porque ela é zero aqui nesse ponto. Aí nesses dois pontos ela é nula, né? No caso da concavidade para baixo, nós temos essa situação em que todas as imagens são negativas. Posso denotar desta forma aqui. Então, nessa situação, as imagens são negativas. Nessa segunda situação, as imagens também são negativas e neste ponto ela é nula, né? Esse zero, estou usando aí apenas para indicar que a imagem é nula, não que esse valor é igual a zero.
E aqui também nós temos, neste ponto, a imagem é negativa, aqui e aqui, né? Então, todos os valores de x aqui, vamos ter imagens negativas. E nesse ponto, vamos ter imagens positivas. E aqui nas raízes, a imagem é nula, ok? Então, basicamente, é isso que vocês vão precisar saber do estudo do sinal da função quadrática, tá? Então, uma vez exposta essa teoria, vou passar alguns exercícios para vocês. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, vamos considerar que a função f de x igual a x² menos 3x menos 10, assumindo aí que o domínio seja todo o conjunto dos números reais, tá ok? Eu não vou escrever o domínio aí. Bom, o primeiro passo, como nós fizemos com a função do primeiro grau, é calcularmos as raízes, tá ok? Então nós fazemos x² menos 3x menos 10 igual a zero. Nós podemos proceder por Bhaskara, né? Ou lembrando da soma e do produto, né? Nós temos que a soma é menos b sobre a, né? Ou seja, menos 3 sobre 1. Isso aqui vai dar 3. E o produto, ele é c sobre a, né? Ou seja, menos 10 sobre 1, que é menos 10. Ora, dois números cuja soma é 3 e cujo produto é menos 10, são exatamente 5 e menos 2. Ok? Então nós temos aqui x1 é igual a menos 2, x2 igual a 5. 5 com menos 2 dá 3. 5 vezes menos 2, menos 10. Ok, então essas são as raízes. Caso você tenha dificuldade de encontrar as raízes dessa forma, pode proceder pela fórmula de Bhaskara, tranquilo. Bom, a partir de então, nós fazemos um esboço do gráfico, né? Só com o eixo das abscissas, que é isso que importa para o estudo do sinal. Nosso A é igual a 1, que é positivo. Então nós temos a concavidade para cima. Então a concavidade para cima, nós temos uma raiz aqui no menos 2 e a outra no 5. Então nós temos um gráfico, uma parábola, né? Que tem este formato aqui, aproximadamente. Então nós temos aqui menos 2, 5. Veja que a abertura ela é irrelevante. O que importa é nós fazermos o formato, né, próximo da parábola. Aí. Ou seja, se ela é mais para baixo, né, se ela é mais espremida, se ela é mais aberta, isso é irrelevante para o estudo do sinal. O que importa apenas é que aqui a função ela era positiva, né? Os valores de x aqui resultam em imagens positivas, aqui negativo e aqui positivo. Pronto. Então está concluído o estudo do sinal. A partir daqui nós temos que colocar o resumo do nosso problema. O resumo propriamente é o estudo do sinal de fato, né? É o que nós vamos mostrar aí como resposta, né? Quando se pedir para estudar o sinal dessa função, por exemplo. E qualquer outra função, a ideia é a mesma. Ou seja, é falar quando é que a função é positiva, né? Quais são os valores de x que tornam a função positiva, quais são os valores de x que tornam negativa e quais são os valores que tornam nula. Bom, então aqui nós temos f de x é maior do que zero quando x é menor do que menos 2 ou maior do que 5. Veja. O mais aqui nós indicamos a imagem positiva. Então, se x é menor do que menos 2 ou maior do que 5. F de x é igual a zero se x é igual a menos 2 ou x igual a 5. E f de x é menor do que zero se o x está entre menos 2 e 5. Né? Então aqui nós podemos escrever assim, menos 2 menor do que x, menor do que 5. Ok? Então este é o nosso estudo do sinal. Né? Então nós acabamos de estudar o sinal desta função aqui, informando os intervalos, né, de x e as respectivas imagens, né, o sinal das imagens para cada intervalo. Bom, nosso segundo exemplo aqui é estudar o sinal desta função f de x igual a menos 4x² mais 2x menos 1. Primeira coisa, encontrarmos as raízes da equação menos 4x² mais 2x menos 1 igual a zero. Se nós calcularmos o delta, né, o discriminante correspondente a esta equação aqui, nós temos que delta é b² menos 4ac. Fazendo a continha aqui, nós temos o quê? B² 2 ao quadrado
menos 4 vezes o A, que é menos 4, e o C, que é menos 1. Ora, então nós temos aqui 4, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. Ora, deu menos 12, que é negativo. Portanto, esta equação, né, não possui raiz real, né? Então, como é que fica o esboço do nosso gráfico aí, considerando apenas o eixo das abscissas, né? Nós percebemos aqui no nosso A é menos 4, que é negativo, e isso implica concavidade para baixo. Concavidade para baixo e delta negativo, ou seja, não possui raiz real. Portanto, nós temos uma parábola com este formato aqui, mais ou menos, né? Então, todas as imagens são negativas, tá? Então, essa parábola está para baixo do eixo, então as imagens são negativas. Então, esta função, ela é negativa para todo x, ok? Então, o resumo, nesse caso aqui, ele se torna bastante simples, né? Então, aqui o resumo é o seguinte: f de x é menor do que zero para todo x real, ok? Esse símbolo aqui, pessoal, que é um A, né, cortado, né, invertido, né, um V cortado, esse corte ultrapassa aqui as bordas aqui, né? Esse símbolo é um símbolo lógico que significa para todo, tá ok? Ele é, na verdade, um quantificador, né? Um símbolo da lógica que significa para todo, tá? Então, f de x é menor do que zero para todo x real. Então, esse é o estudo sinal dessa função aqui. Então, as situações em que o delta é negativo, né? O discriminante aí é negativo e não vai ter raiz real, ela acaba sendo mais simples o estudo do sinal, porque só vai ter imagem negativa ou só imagem positiva caso a concavidade seja para cima. Bom, agora para nós finalizarmos aí, né? Vamos trabalhar esse terceiro exemplo aqui. Bom, a primeira coisa, né, para nós estudarmos o sinal dessa função, nós temos que igualar, né, x² menos 8x mais 16 a zero, né? Agora aqui eu gostaria de lembrar com vocês aí da nossa aula de fatoração, né? Fatoração do trinômio quadrado perfeito, né? Quando nós temos um quadrado perfeito, se observarmos bem, este termo, a raiz dele é exatamente x, né? E este termo, a raiz dele é 4, ok? E quando nós fazemos 2 vezes x vezes 4, dá exatamente 8x, que é o termo central. Portanto, essa expressão aqui, nós podemos escrevê-la simplesmente como x menos 4 ao quadrado, ok? Se nós desenvolvermos, né, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, vai dar exatamente essa expressão aqui. Ora, se x menos 4 ao quadrado é zero, isso implica que x menos 4 é zero, e daqui vem x igual a 4, ok? Ora, nós encontramos apenas uma raiz para uma equação do segundo grau. Se nós tivéssemos trabalhado com o delta aqui, pela formulinha de Bhaskara, nós íamos encontrar o delta igual a zero. Seriam duas raízes reais iguais, por isso que nós só encontramos uma aqui, né? Se nós trabalharmos com soma e produto, nós também iríamos perceber que são duas raízes reais iguais, tá ok? Então, são duas raízes idênticas igual a 4, né? Como eu comentei com vocês já, né? Quando estudamos a equação do segundo grau, a equação do segundo grau ela sempre tem duas raízes. Ocorre que ou ela tem duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais, ou duas raízes que não são reais, né? Que nós não estudamos ainda, este outro caso aí. Mas enfim, x igual a 4, né? Então, nós temos que aqui o nosso A, né? Que é 1, né? O termo que multiplica o x² é 1, que é positivo, portanto, nós temos concavidade para cima, né? Temos concavidade para cima e temos uma única raiz, portanto, nós temos esta situação aqui, né? Da parábola, que apenas toca o eixo aqui no 4, né? E aí aqui nós temos imagens positivas, né? E nulas apenas no 4. Então, nosso resumo, nesse caso, ele vai ficar o seguinte: f de x é maior do que zero se x é diferente de 4. E f de x
é igual a 0 se x é igual a 4. Então esse é o nosso resumo nesse caso. Veja que esse primeiro caso aqui, eu poderia escrever f de x maior do que 0 se x é menor do que 4 ou maior do que 4. Mas dizer x menor do que 4 ou x maior do que 4 é a mesma coisa que dizer x diferente de 4, né? Então ficou muito mais simples desta forma aqui, ok? Então é isso, pessoal. Estudo sinal, bastante simples também no caso da função quadrática. Então todo esse estudo prévio que nós fizemos facilita muito, né? Agora que nós já temos uma base muito boa aí do estudo da função quadrática, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!